Bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui, né? Nesse encontro de reintegração. Que a ideia é que a gente vai olhando para as nossas relações, seja com a gente mesmo, seja com os outros, e alcançando um coração mais leve, mais aberto. Que a nossa respiração possa ficar mais relaxada, mais tranquila. E hoje eu vou trazer de maneira sucinta, direta, 3 passos, né? Pra gente deixar as nossas relações mais leves. Isso é algo que ajuda em todas as áreas da vida, né? Tanto na área afetiva, profissional, quanto nas relações como um todo, né? Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é se você conhece alguém que te parece difícil. Pense nessa pessoa, para você já ir treinando nessa live, né? Pega uma pessoa que te parece difícil. E daí você já vai aplicando esses passos, já imaginando isso, já vai mentalizando essa relação ficando mais leve, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa difícil, a gente pode perguntar, né, também, será que essa pessoa também conhece alguém difícil, né? Geralmente, o difícil do outro está conectado com muitos difíceis que ele já viveu, que já passou, com relações que já teve, né? Então, a gente tem muita essa ideia de que a gente vai ter uma boa relação com pessoas certas, com pessoas que sejam adequadas pra gente, né? Se a gente puder lidar com todas as pessoas, se a gente puder ter um nível de abertura com todas as pessoas que surgem na nossa vida. Porque quando a gente quer escolher, né? Essa pessoa eu gosto, eu quero que fique por perto. E essa pessoa não gosta, eu quero que ela se afaste. Aí a gente tem um problema. Porque aí a pessoa que a gente gosta, às vezes não tá por perto, né? Às vezes ela se retira. E a pessoa que a gente não gosta, né? A gente tem que conviver com essa pessoa. E como é que pode ser mais leve, né? Como é que a gente pode olhar para isso? Como é que a gente pode mentalizar isso, né? Para que seja mais leve. Quem sabe? Quem sabe? Às vezes parece que tá muito sólido. Nossa, não, Dora. Se você conhecesse essa pessoa, você ia ver que não ia dar para ser mais leve. Dá sim. Tenha fé. Tenha fé que dá sim. Então, o primeiro passo, né? Para eu ter uma relação mais leve com qualquer pessoa. Então, eu me encontro com a pessoa, né? Eu vou ali olhar para essa pessoa e eu vou ver o que surge momento a momento. Como que é isso? Então, por exemplo, quando a gente olha para um rio, parece que ele é uma coisa só, né? É o rio, né? E parece que ele é sempre assim. E não, o rio está sempre mudando, as águas estão mudando, o fluxo das águas mudam, a cor da água muda, conforme chove, às vezes o rio levanta ou abaixa. Então, da mesma maneira como o rio ele é totalmente diferente a cada segundo, as pessoas também, elas são totalmente diferentes a cada segundo. Então, não dá pra gente fixar a pessoa numa foto. Sei lá, a gente teve uma experiência negativa com a pessoa, e a gente fixa ela numa foto. Aí fica aquela cara feia, né? Imagina que eu tô aqui fazendo a live, eu faço uma cara feia, assim, e aí trava bem nessa hora. Aí você fica com aquela cara, como se eu fosse isso, né? A gente olha pra uma pessoa e a gente tem uma experiência com ela, tipo uma foto, que a gente tira na nossa mente daquela imagem, e aquilo fica, né? Só que a água já mudou, as margens já mudaram, o rio já é outro, a pessoa ela já mudou também. A gente, momento a momento, a gente muda. Por exemplo, você está assistindo essa live agora. Quando terminar essa live, você já vai ser outra pessoa. Por quê? Porque todo o conteúdo, tudo que a gente está se abrindo, tudo isso reverbera na gente. Quando a gente está aberto, tudo reverbera. Então, a todo momento que a gente está em contato com a vida, a gente está organicamente trocando com a vida. Então, a gente está em mudança, né? Então, quando a gente está conversando com alguém, ou tem uma pessoa especial que você tem uma dificuldade,
a gente tem dificuldade geralmente porque a gente fixa a pessoa em algo, né? Então, uma pessoa que a gente tem um mal-estar, um desconforto, é geralmente porque a gente tem uma imagem dela de alguma situação desconfortável. Às vezes alguma situação difícil que a gente viveu com aquela pessoa, alguma situação desagradável, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas elas têm um relacionamento afetivo, elas se casaram, viveram vários momentos felizes, mas a imagem que fica foram as imagens do término, foram a imagem do fim, foi a imagem que a relação já estava caindo, né? Então, quando a pessoa tem essa imagem negativa que vem de uma situação, fica uma foto. É como se a gente tivesse um vídeo de 1 hora e eu pegasse só 1 segundo daquele vídeo, né? Então a gente faz isso. Então a gente pode olhar. Tem alguma pessoa que às vezes a gente ainda está encontrando através de uma foto, que a gente ainda está lembrando dela e lembra daquela situação, lembra daquele difícil, lembra daquele trauma, né? Quando a gente está fixado numa foto, aí a relação fica pesada, porque a gente fica fixado numa foto pesada. Sendo que aquela pessoa ela é orgânica. Ela, momento a momento, ela está em transformação. Momento a momento, ela é outra pessoa, né? E aí, às vezes, por um sistema de defesa, a gente pode colocar uma distância, né? E ter um receio, né? E a gente pode confiar na nossa intuição. Momento a momento, ver o que surge. Estar aberto, estar presente no nosso corpo, quando vem o desconforto, estar presente no que acontece, né? Então, o segundo passo para ter uma relação mais leve, né, é a gente perceber que ninguém chega sozinho. Então, na verdade, a pessoa ela vem de uma cadeia de fenômenos que aconteceram, né? Então, tiveram bisavós, avós, pais, tiveram uma série de experiências que foram se desencadeando até que aquele nascimento daquela pessoa viesse. E aquela pessoa teve uma infância, teve uma adolescência, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa, é como se a gente fosse olhar para o galho de uma árvore. Se a gente se fixar no galho da árvore, a gente não vai ver o todo. As pessoas sempre existem em rede. Então, quando eu olho para um galho seco, eu tenho que ver a árvore inteira, eu tenho que olhar para as raízes, eu tenho que olhar para os outros ramos. As pessoas vêm de vários contextos diferentes, né? Contextos sociais, contextos familiares, contextos religiosos. Elas vêm de contextos de profissão, vários contextos diferentes. Então, quando eu olho uma pessoa, eu tenho que ver ela dentro dessa árvore, ver ela conectada em rede com várias outras informações. E quando eu crio o antagonismo com alguém, é porque eu estou fixando a pessoa naquele galho, eu não estou vendo ela no todo. E eu também não estou vendo ela momento a momento, porque ela está a todo momento mudando, né? Então aí, quando eu olho para alguém, eu posso me perguntar, né? O que essa pessoa viveu para chegar até aqui? O que ela precisou viver para chegar até aqui? Será que eu sei o que ela viveu? E quem ensinou para ela essa maneira de amar, né? Então essa pessoa se manifesta dessa maneira, ela ama dessa maneira, ela se coloca dessa maneira. Quem ensinou para ela a gerar essa maneira? Eu tenho uma coisa que eu comecei a perceber também. Se você perceber, tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer amizade, ter amizades profundas, amizades que possa confiar. Se você olhar, se você perguntar, você vai ver que os pais dessas pessoas também tinham dificuldade de ter amigos. Então, geralmente, as pessoas que não têm amigos ou que têm dificuldades em manter amizades, elas foram treinadas para isso, né? Elas tiveram treinamento desde o berço para não confiar nas pessoas, para não ter amigos. Então, quando a gente olha para a pessoa nesse viés de rede, aí a gente pode compreender mais o que cada um traz, né?
Então aí que o primeiro passo eu olho momento a momento como a pessoa surge. Eu fico aberta, atenta, presente. Segundo passo, eu olho para além da pessoa, né? Eu vejo que ela não chega sozinha. Ela não é o galho seco, ela está conectada com essa árvore inteira. E aí, o terceiro passo é eu me alegrar com o que a outra pessoa oferece. Como é que é isso, né? Então, a gente pode ter uma tendência curiosa, que é de reparar o que falta, o que a pessoa não dá conta, olhar para o difícil dela, olhar para aquilo que é desagradável, né? E aí pode vir um lugar de aversão. Então, um caminho é como se a gente fosse para um jardim. Imagina que você está indo para um jardim. E esse jardim, ele tá, na verdade, descuidado, tá cheio de folha seca, tá assim, tá abandonado, né? Então, se eu for olhar com um bom olhar para esse jardim, eu vou olhar aqui, o que tem aqui que tá crescendo? Aí eu encontro embaixo da folha seca, encontro um brotinho que tá nascendo. Aí eu começo a regar aquele broto. Então, a gente pode olhar para pessoas que a gente tem dificuldade e começar a encontrar esses brotinhos. O que aquela pessoa tem a oferecer que é positivo? O que essa pessoa tem de qualidade que é positivo? Eu vou regar isso, eu vou olhar com bons olhos para isso, eu vou dar um enfoque para isso. Né? Gentilmente eu vou regar aquilo que é bom. Gentilmente eu vou regar aquilo que é bom. E eu não vou dar solidez àquilo que é negativo. Né? Então eu posso perceber que aquela pessoa tem uma coragem, ela tem uma perseverança, ela tem um humor, aquela pessoa ela tem uma capacidade de cuidar de várias questões. Então, a gente pode se alegrar com aquilo que o outro consegue entregar, né? Também lembrando que a gente teve vários momentos da nossa vida que a gente não tinha maturidade nenhuma, né? E lembrar de momentos de maturidade nosso e perceber que tem pessoas que também, né? Assim como a gente também já manifestam muitas imaturidades. E a gente também tem várias maturidades que a gente não vê, né? Então, quando a gente está se relacionando com o outro, ao invés de eu ficar focando no que é negativo, eu vou focar naquilo que está nascendo, naquilo que é positivo no outro. Eu vou irrigando isso gentilmente, eu vou olhando para isso. Então, a relação mais leve, ela se faz assim, né? Então, pensa numa pessoa difícil e busca se alegrar com alguma qualidade que essa pessoa tenha. Busca olhar alguma qualidade que essa pessoa tenha. E se alegrar com isso. O que talvez essa pessoa tenha que você nunca tenha parado para reconhecer, né? Talvez teria algo que você poderia agradecer a essa pessoa. Não, aí já é demais, já. Seria algo que você poderia agradecer a essa pessoa? Seria possível? Nem que seja mentalmente, né? Então, as relações, elas vão ficando mais leves porque a gente também vai soltando esse ideal de perfeição das pessoas, né? Então, a gente vai ver que todo mundo é meio mais ou menos, né? A gente dá conta de algumas coisas, a gente consegue oferecer algumas coisas, e tem coisas que a gente não consegue oferecer. As pessoas também, elas dão conta de algumas coisas, elas conseguem avançar em alguns pontos. E tem coisas que elas não dão conta de avançar, e elas sofrem muito por isso. Tem um sofrimento também. Então eu posso reparar no outro que ele também tem prazeres, tem sabedorias, e tem dificuldades, tem sofrimentos. A gente vai respeitando isso. Então, os 3 passos, resumidamente, né, para ter relações mais leves, é quando a gente deixa as fotografias descansarem, deixa aquelas imagens fixadas descansarem, e a gente vai se abrindo momento a momento para ver o que surge, né? Percebendo também, cuidando dos nossos limites também, mas momento a momento, sem estar armado.
E aí a gente vai lembrando também que ninguém chega sozinho, né? Nenhuma pessoa, ela vem desconectada de redes, né? Ela vem de algum lugar, ela vem de uma história, ela vem de um grupo familiar. Então, eu olho essa pessoa como eu olho um galho que está conectado a uma árvore. Então, se eu olhar o galho sozinho, eu vou ter uma visão muito limitada. Quando eu olho para uma pessoa, eu olho a árvore. Eu nunca vejo a pessoa sozinha. Nunca. Não faça isso. E aí, quando você olha a árvore, você entende. Você entende. Você entende da onde que surge, né? E aí, a gente também aprende a olhar a beleza naquilo que se manifesta, né? Como quem olha no jardim, encontra lá uma florzinha, né? Engraçado que fui numa palestra ontem, e aí eu reparei que no muro do local da palestra tinha uma rachadura, e nessa rachadura nasceram vários trevos. Então a gente começa a olhar, e em vez de olhar para a rachadura, eu vou olhar, nossa, e esse trevo que nasceu aqui no meio dessa rachadura, né? Então eu começo a valorizar o que existe de vida que está brotando, né? Então eu olho para uma pessoa, ao invés de olhar para aquilo que é mórbido, para aquilo que é difícil, para as rachaduras daquela pessoa, eu posso olhar para aqueles brotos que estão nascendo apesar disso. E dar um olhar positivo para isso, né? Então, desse olhar positivo, é como se a gente estivesse regando uma qualidade, como se eu pegasse um regador e estivesse regando aquilo que é positivo, olhando, nossa, que bom que você conseguiu fazer isso. E aí, desse lugar, a gente vai facilitando com que aquela qualidade, aquela sabedoria cresça. Então é isso. Nem sempre é fácil, né? Cada relação é uma relação. E se você tiver alguma dificuldade, me encontre, né? Conversa comigo pra gente olhar, né? Para esse encontro, para essa relação que de alguma maneira tá te fazendo olhar para isso, né? Tanto que você tá aqui comigo, tá bom? Então, um abraço para vocês e uma excelente semana.